O presidente eleito Donald Trump acabou de anunciar o desastre que pode acontecer na economia brasileira devido a uma obsessão do presidente Lula. E o pior é que a mídia brasileira tá fazendo de tudo para abafar um assunto tão sério que pode impactar tanta gente. A situação da economia brasileira, que já tá pedindo socorro, pode entrar num caminho sem volta e levar muitos brasileiros para um buraco assustador. E sabe o que é pior? A mídia brasileira, que deveria estar informando e mostrando pro cidadão brasileiro o que tá acontecendo, na verdade está ignorando, tentando focar em outras coisas e fingindo que isso não tá acontecendo. Mas lembra, se você é um esquerdista maluco que acredita na narrativa da mídia, sai desse vídeo, porque esse vídeo não é pra você e com certeza você vai ficar chateado com o que eu vou te mostrar. Agora, se você usa sua cabeça pra pensar e quer saber de tudo que tá acontecendo e o que pode te impactar, lembra de seguir esse perfil, se inscrever, curtir e deixar o sininho ativo, porque o que eu mostro aqui dificilmente você vai ver na televisão. Desde que foi anunciado a vitória de Donald Trump, o mundo começou a se preparar para o novo Estados Unidos. Nós trazemos breaking news da CNN Brasil para informar que Donald Trump é eleito oficialmente como o 47º presidente dos Estados Unidos da América. E o presidente Trump já começou a anunciar o que ele pretende fazer antes mesmo de assumir o cargo. E infelizmente, meus amigos, isso vai ser muito ruim por escolhas ideológicas do presidente Lula. Donald Trump fez uma ameaça direta ao BRICS, que vem falando há quase 2 anos de criar uma nova moeda para competir com o dólar. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? E a Rússia, depois que viu essa ameaça dos Estados Unidos, deixou claro de quem foi essa ideia. Imagina, a ideia de criar uma nova moeda para competir com o dólar foi do presidente Lula. Механизмы страхования будут среди приоритетов бразильского председательства, потому что президент Lula, в прошлом году, на саммите БРИКС в Йоханнесбурге... Na cabeça dele, o BRICS é o caminho para uma nova ordem mundial, onde os países do BRICS, que se você não sabe, China, Rússia, Irã, Arábia Saudita e outros países, incluindo o Brasil, vão ser os líderes dessa nova ordem mundial. Só que qual que é o problema, meus amigos? O BRICS hoje está lotado de ditaduras e muitas dessas ditaduras não gostam uma da outra. Por exemplo, a Arábia Saudita odeia o Irã. Os dois fazem parte do BRICS. Como que a Arábia Saudita e o Irã vão ter a mesma moeda? E mesmo sabendo disso, o Lula tá obcecado por criar essa nova moeda que vai competir com o dólar e blá 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 e blá blá blá. Só que, meus amigos, tem um outro grande problema. O Lula não tá conseguindo dar conta da moeda brasileira. O real brasileiro é uma das moedas que mais desvalorizou no mundo. Você tem noção que o dólar passou de R$6 pela primeira vez na história? Não tem nenhuma pandemia acontecendo, não tem nenhuma nova guerra saindo. E mesmo assim, a moeda brasileira tá derretendo. E o presidente do Brasil tá obcecado em criar uma moeda para negociar com outras ditaduras. Mas o que pouca gente entende é que essa ideia de criar uma nova moeda do BRICS vem sendo discutida há um bom tempo já. E aí você se pergunta, por que os Estados Unidos está vendo tudo isso acontecer e não tá fazendo nada? Meus amigos, até pouco tempo, o presidente dos Estados Unidos era o Biden. O Biden não tem capacidade de dar uma entrevista. Até por isso, ele saiu da corrida presidencial. Então você acha que ele tinha como olhar o que tá acontecendo no BRICS, as ideias do Lula e tudo mais, sendo que o velho, com todo respeito, tava sem capacidade nenhuma de prestar atenção? O Lula e os BRICS aproveitaram para ir melhorando essa situação, e o BRICS que comanda, e tome guerra, e tome não sei o que. Só que agora, meus amigos, quem ganhou a presidência é o Donald Trump, e ele é conhecido por pressionar qualquer país, inclusive aliados, que tentem atrapalhar ou prejudicar os Estados Unidos. Então, logo quando ele assumiu, ele já deixou claro que ele vai colocar tarifas no Brasil, no Canadá e em qualquer outra empresa ou país que tente prejudicar os Estados Unidos. Donald Trump ameaçou impor tarifas de 100% aos países do BRICS se o bloco acabar com o domínio do dólar nas transações comerciais. A declaração de Trump foi feita por uma rede social. Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do BRICS, nem apoiar qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano, ou eles sofrerão 100% de tarifas. Mas se você reparar bem, a situação do Brasil tende a ser muito pior por tudo que o Donald Trump está anunciando e pelas pessoas que estão em volta do Donald Trump. Eu não sei se você percebeu, mas Elon Musk hoje é o braço direito de Donald Trump. E o Elon Musk é um inimigo pessoal e público do Lula e do STF brasileiro. E ele teve uma discussão, não é discussão, não daria pra chamar de discussão porque foi um episódio tão patético, da Janja xingando o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa!
Fuck you, Elon Musk. E a resposta dele, meus amigos, deixou o governo Lula ultra preocupado, desesperado. Ele falou o quê? Ele disse que na próxima eleição, os esquerdistas do Brasil vão perder. E aí você pode pensar, Felipe, mas quem que é o Elon Musk? Meu amigo, o Elon Musk foi o cara que ajudou o Donald Trump a vencer a presidência nos Estados Unidos. Isso com a mídia tradicional indo contra o Donald Trump e celebridades, um monte de gente apoiando a candidata que era a concorrente. Só que a influência do empresário, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, foi essencial nas eleições dos Estados Unidos. E quando ele fala que o Lula vai perder aqui no Brasil, acende um alerta muito grande. Mas não é só o Elon Musk. O Donald Trump já anunciou outros membros muito poderosos nos Estados Unidos que já falaram contra o governo brasileiro. Marcos Rubio, que vai ser o secretário de Estado, que é o responsável por cuidar das relações internacionais dos Estados Unidos, já criticou abertamente Lula e Alexandre de Moraes. Então, meus amigos, quando o Trump assumir que vai ser ali em janeiro, a situação pode ficar muito feia pro povo brasileiro devido às escolhas e os embates que o Lula resolveu escolher. E eu não sei se você tá conseguindo entender a importância disso que eu tô falando. Antes de assumir, o Trump já avisou que vai colocar uma taxa de 100% nos países do BRICS que querem ir contra o dólar. E pro Brasil, isso é terrível. Primeiro porque a ideia vem da gente. Então, o principal alvo é o Brasil. E, meus amigos, os Estados Unidos, maior economia do planeta, é a nossa segunda maior parceria comercial no mundo. Você imagina o que pode acontecer com o dólar e com os produtos brasileiros se os Estados Unidos colocam uma taxa de 100% nos nossos produtos? O nosso produto vai ficar muito caro para a galera dos Estados Unidos, dos americanos. E isso vai fazer com que eles comprem de outros países. E agora eu quero que você preste atenção nisso. Só tem um país no mundo que recebeu um convite do BRICS e não aceitou. Que país é esse, meus amigos? A Argentina de Javier Milei. O presidente do país, Javier Milei, enviou uma carta aos 5 chefes de Estado dos países que integram o BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, informando sobre sua decisão de retirar seu país daquela lista de integrantes. No documento, Milei afirmou não considerar oportuna a adesão ao bloco. Pouca gente lembra, mas o Lula fez um grande esforço para colocar a Argentina, que na época era presidida pelos esquerdistas, parceiros ideológicos do Lula, para colocar a Argentina no BRICS. Porque na cabeça do Lula, a China, o BRICS, essa nova ordem mundial, poderia ajudar a Argentina, que estava com a economia completamente destruída, a se recuperar. E ele conseguiu, só que ele teve um problema. Quem ganhou as eleições não foram os esquerdistas, foi Javier Milei. E ele deixou muito, mas muito claro que ele abomina a ideia do socialismo e do comunismo. Até por isso, hoje, o Brasil e a Argentina têm uma relação muito ruim. Os presidentes não se falam. E a primeira coisa que o Javier Milei fez quando ele assumiu a Argentina foi dizer que ele não quer entrar no BRICS. Ele agradeceu, mas ele disse que prefere que a Argentina faça parcerias comerciais com as maiores democracias do mundo. Javier Milei disse que para ele é muito melhor se a Argentina fizer uma parceria com Estados Unidos, Itália e Israel. Por quê? Porque ele acredita que a ideia da Argentina, o liberalismo, essa ideia conservadora, está muito mais ligada com os Estados Unidos do que com China, Rússia, Irã e outras ditaduras do BRICS. Logo, meus amigos, a gente está num caminho completamente contrário da Argentina. Enquanto a Argentina está querendo cada vez mais se aproximar ideologicamente e comercialmente dos Estados Unidos, o Brasil está se aproximando cada vez mais da China e das ditaduras do BRICS. E olha como isso aqui é importante e como isso pode ser impactante. Porque o Javier Milei, ele já vem se encontrando muito com Elon Musk. Lembra que eu falei que o Elon Musk é o braço direito hoje do Donald Trump? O Javier Milei vem já negociando investimentos dos Estados Unidos para a Argentina. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? O Brasil já está com o dólar disparando, recorde histórico, mais de R$6. Se o dinheiro começa a sair do Brasil e ir para a Argentina, o produto brasileiro pode ficar mais caro. Meus amigos, para onde que vai o dólar no Brasil? Pensa comigo, se o dinheiro começa a ir para a Argentina. E o que é muito importante, o governo brasileiro está seguindo totalmente o caminho contrário. Enquanto a Argentina está controlando as contas públicas, diminuindo juros, diminuindo impostos, a gente está fazendo o caminho contrário. O governo brasileiro está gastando demais. O governo brasileiro está aumentando impostos demais. E os juros no Brasil são muito altos e tendem a subir porque a inflação está voando. Já a Argentina está numa situação complexa economicamente. Mas essa crise na Argentina é uma grande oportunidade para os Estados Unidos. Então, enquanto a Argentina está tentando atrair capital, o Brasil está perdendo capital. Não é à toa que o dólar está disparando aqui, meus amigos. Não é à toa que a Bolsa Brasileira está derretendo enquanto
a bolsa argentina chegou a subir 40 vezes mais do que a bolsa brasileira. Aí você se pergunta, tá bom, Felipe, você tá me falando tudo isso pra quê? Pra eu ficar revoltado? Muito pelo contrário. A informação, ela só é boa quando você utiliza. Se você ficar chorando em casa, não adianta nada. Eu vou te mostrar aqui como eu tô usando toda essa crise que tá acontecendo pra ganhar dinheiro. E olha, eu tô ganhando muito dinheiro. Eu venho acompanhando essa situação muito de perto e eu tô usando o Bitcoin pra ganhar muito dinheiro por dois motivos. Primeiro, Donald Trump se elegeu falando que agora, nos Estados Unidos, o Bitcoin vai ser uma tecnologia que vai ser utilizada e não criminalizada. O Donald Trump fez uma promessa, inclusive, de colocar o Bitcoin como uma reserva do Tesouro Nacional dos Estados Unidos. Eu não sei se você consegue entender o quanto isso é absurdo. A maior economia do planeta, trilionária, comprando Bitcoin. Você acha que os outros países vão ver os Estados Unidos fazendo isso e não vão fazer nada? Não é à toa que o Bitcoin tá quase batendo em $100 mil e o Trump nem assumiu. Lembra do Elon Musk, braço direito? Ele tem Bitcoin. As empresas dele têm Bitcoin. Então, para esses caras, se o Bitcoin subir, eles vão ganhar muito dinheiro. Trump já disse oficialmente que ele tem criptomoedas. Você acha que ele não quer? Você acha que esse cara é bilionário à toa? Você acha que o Elon Musk é o homem mais rico do mundo à toa? E meus amigos, para nós brasileiros, comprar Bitcoin é algo ultra relevante, porque o Bitcoin é cotado em dólar. Então, o Bitcoin tá subindo e o dólar tá subindo. Eu que tenho Bitcoin e venho comprando mais, tô ganhando duas vezes, porque cada cagada que o governo brasileiro faz, o preço do dólar dispara. Se o Bitcoin dispara e o preço do dólar dispara, eu ganho duas vezes. Meus amigos brasileiros que estão comprando Bitcoins nunca ganharam tanto dinheiro como estão ganhando agora. Se você não sabe comprar Bitcoin, eu vou te mostrar agora como eu compro de maneira ultra simplificada para que você possa comprar agora mesmo. Porque se você demorar bastante, Trump vai anunciar novas medidas para o mercado de criptomoedas nos Estados Unidos, o preço pode explodir e ficar tarde demais. Então presta atenção no passo a passo rápido para que você possa comprar Bitcoin também rapidamente. Para investir no mercado de criptomoedas, a primeira coisa que você precisa é ter uma conta e uma corretora de criptomoedas. A corretora que eu utilizo é a Binance. Eu utilizo ela desde 2018. Se você tiver uma outra corretora, o passo a passo é muito parecido. Se você ainda não tem conta na corretora, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário para que você abra sua conta. A partir do momento que você abrir a sua conta, você pode investir tanto pelo site, que vai ter um botão lá no canto superior direito dizendo compre cripto, ou pelo próprio celular, que eu costumo fazer as compras aqui também, que quando você abrir a sua conta, vai aparecer essa telinha para você e lá na primeira tela vai ter um botão adicionar fundos. Você vai mandar dinheiro via cartão de crédito, via Pix e ali, meu amigo, você já pode comprar a criptomoeda que você deseja. Tanto o Bitcoin como outras criptomoedas. Tendo uma conta em corretora, você expande o mercado de criptomoedas para você, podendo inclusive comprar criptomoedas que simulam a variação do dólar. Já que o Lula tá maluco para quebrar o real, você pode comprar dólar por uma conta internacional ou você pode comprar dólar via criptomoedas e ainda transformar esse dólar em Bitcoin. Então abriu uma conta numa corretora, mandou dinheiro tanto no site quanto no celular e depois você pode comprar suas criptomoedas. Para quem tá começando agora, isso é tudo que você precisa saber. Mas agora me fala, você acredita que essa ideia de criar uma nova moeda com BRICS e outras ditaduras é algo positivo ou o governo brasileiro deveria seguir o caminho da Argentina, que é o que? Fechar parcerias com as maiores democracias do mundo, como Estados Unidos, a própria Itália, a própria Argentina e também Israel? Me fala aqui nos comentários e lembra de se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Um abraço!